Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caro amigo ouvinte da Palavra de Deus, estamos em caráter de igreja para proclamarmos o santo e poderoso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a Palavra de Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 15, assim está escrito: e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Caro amigo, você que me ouve, estamos em caráter de igreja para pregarmos o Evangelho de Jesus. Somos subordinados a uma ordem imperativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amigo, por que Deus nos manda pregar o Evangelho a todas as pessoas? Primeiro é que Deus não faz acepção de pessoas, e segundo que toda a humanidade caiu em pecado pela transgressão, pelo pecado de Adão e Eva ali no jardim do Éden. Como nós sabemos, eu creio que você sabe dessa história, deste fato verídico, que Adão e Eva ali no jardim do Éden, jardim, morada de Adão e Eva, um jardim que Deus preparou e deu ali para Adão e Eva, para eles viverem e para eles adorar o Criador. Mas um dia eles foram enganados pelo arqui-inimigo das multidões, a antiga serpente Satanás, que tem enganado as multidões, continua enganando as pessoas, não é? E aqui estamos, e enganou Adão e Eva, eles pecaram e todos pecaram. A Bíblia diz que pelo um só Deus criou toda a humanidade. Então toda a humanidade caiu com a queda de Adão e Eva. Então por conta disso se faz necessário sairmos e pregarmos a palavra do Senhor como igreja de Deus. E aqui estamos como igreja de Deus para proclamarmos a poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos obedecendo esta ordem: ide por todo o mundo, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Amigo, todas as pessoas que habitam no planeta, essas pessoas foram criadas por Deus, formadas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo ouvinte da palavra de Deus, você não tem uma só dimensão, que é a dimensão física, que se alimenta através da água, não é? Do feijão, da farinha, do arroz, do frango, da carne. Não, amigo, você não tem uma só dimensão. Nós temos duas dimensões como seres humanos que somos. Nós temos a dimensão física, que nós necessitamos nos alimentar com aquilo que a terra produz, mas nós temos também a dimensão espiritual, que necessita nós estarmos ligados com Deus, que foi a alma, esta parte imaterial que é o Espírito, que Deus o criou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia pecaram contra Deus e necessita se reconciliar com Deus, necessita receber o perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, muitas pessoas têm de fato pregado o Evangelho, muitas pessoas têm obedecido esta ordem imperativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, amigo, aqui estamos pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho, as boas notícias, as boas novas. Agora cabe a você crer no Evangelho, porque a palavra do Senhor nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem, primeiro os judeus e depois os gregos. Amigo ouvinte da palavra de Deus,
ouça a palavra de Deus e creia no Evangelho, que é o poder de Deus. Este Evangelho que foi pregado por Jesus, foi pregado pelos discípulos, pelos apóstolos, foram pregados no primeiro século, muitos e muitos séculos, nós temos atravessado através dos séculos. Este Evangelho tem sido pregado através da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Creia no Evangelho, receba o Evangelho, que é o poder de Deus. O apóstolo São Paulo, ele chegou a dizer que ele não se envergonhava do Evangelho, porque é poder de Deus para a transformação de vidas. Então o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem poder para transformar o mais vil pecador. Talvez você que me ouve está dizendo: não tem mais solução para mim, eu sou um dos piores pecadores, Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa comigo. Mas nós estamos aqui, meu amigo, para dizer para você que Deus sim se importa sim com você. Por isso aqui estamos. O que você tem que fazer é crer, é confiar no Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho não é meu, o Evangelho é de Deus. O que eu tenho que fazer é crer no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Existem muitos evangelhos por aí afora, existe por aí muitas boas notícias por aí afora, mas esta boa notícia que o Evangelho nos traz, nos diz que Jesus é o Evangelho de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Jesus ali no Gólgota cruel, em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, Jesus estendeu ali os seus braços e morreu de uma forma terrível, ali na cruz, pregando. Então, amigo, o inocente morrendo pelos culpados, o inocente morrendo pelo culpado. Então Jesus na cruz do Calvário, ele dá o brado de vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus dá o brado de vitória: está consumado, a vitória é certa em Jesus Cristo. Então, amigo, creia no Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo transforma, não só informa, transforma os homens escritores. Há muitos livros de renome no mundo inteiro que traz muitas informações, mas o Evangelho de Jesus traz as informações. O Evangelho de Jesus é boas novas, mas o Evangelho de Jesus não traz só informações. O Evangelho de Jesus informa e transforma. Então creia no Evangelho de Jesus, na Bíblia Sagrada, que é a poderosa palavra de Deus. Amigo, creia no Evangelho. Muitas pessoas creem no advogado, creem no médico, creem no arquiteto, enfim, creem nas pessoas e tem dificuldade de crer no Evangelho. Mas nós chamamos a sua atenção para você crer no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para crer no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Jesus, ele desceu a esta terra. Jesus, ele cumpriu a sua obra aqui na terra. Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra. Mas Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Jesus, ele mesmo falou que voltaria. Jesus voltará para levar, para arrebatar todos aqueles que crêem no Evangelho, que recebe ele como único e suficiente Salvador. Meu amigo, creia no Evangelho para que você seja feliz aqui na eternidade. Creia no Evangelho, venha para Deus, se reconcilie com Deus. Você precisa ter de fato um encontro com Deus. Você não só precisa, você necessita se reconciliar com Deus, vir para Deus. Meu amigo, não viva só por ver os outros viver. Muitas pessoas não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde irão após a morte. Meu amigo, uma coisa é certa: um dia todos nós vamos encontrar com a morte, um dia todos nós vamos morrer. Por isso, amigo, se for necessário, crê no Evangelho, que é o poder de Deus. Somente o Evangelho modifica a nossa vida, somente o Evangelho transforma o nosso caráter, somente o Evangelho ele transforma a nossa vida, somente o Evangelho dá uma vida nova. Louvado seja o nome do Senhor. Venha para Jesus e receba o Evangelho de Jesus
e seja feliz você e a sua família, para viver eternamente com o Senhor na glória. Se for necessário, crer no Evangelho, que é o poder de Deus, que transforma o mais vil pecador e transforma em uma nova criatura. Venha se reconciliar com Deus, tenha vida eterna com Deus, tenha vida com Deus, para que você viva eternamente. Amém.